Então nós iremos falar a respeito do idioma em que Jesus falava. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero dizer o seguinte, que para mim a linguagem que Jesus falava era a linguagem do coração. Ele utilizava as coisas, os costumes da época, muitas vezes parábolas, mas de maneira muito sábia fazia com que a sua mensagem chegasse até o coração de algumas pessoas. E ele fazia isso através do idioma local. Para a gente entender tudo o que aconteceu, nós vamos nos transportar para a região onde Jesus iniciou o seu ministério, que é a região de Israel, partes da Jordânia e do Líbano. E o seu ministério, mais precisamente, no corredor da Galileia, assim era conhecido, corredor da Galileia, a Judéia. Naquela região ali, falavam 4 idiomas, mas tudo dentro de uma construção, de um tempo. A língua mãe daquele povo, do povo judeu, é o hebraico, aramaico, latim e o grego. Aí você pode me perguntar, mas se a língua mãe era o hebraico, por que Jesus falava aramaico? Aí agora nós vamos explicar o que aconteceu. O povo judeu sempre foi um povo sofrido, dominado por outros povos. Então ele sofre um domínio pelo povo assírio e ele é levado para uma cidade na Síria por nome de Aram, e lá se falava o aramaico. Então esse povo teve que aprender a falar o aramaico, e isso aconteceu aproximadamente 720 anos antes de Cristo. Com o tempo, esse povo foi dominado pelo outro império, o Império Babilônio. Aí é onde entra Nabucodonosor. Ele leva todo o povo judeu para o grande e famoso cativeiro da Babilônia, onde eles passaram cerca de 70 anos. E lá também a língua que predominava era o aramaico. Então o hebraico foi se perdendo, mas não se perdeu totalmente porque os antigos, as pessoas antigas, não deixaram de falar, porque a sua doutrina, a sua pregação, os doutores da lei na sinagoga, eles pregavam na língua materna, a língua original, que era o hebraico. Era o hebraico. E então não se perdeu totalmente. Algumas palavras, aquelas pessoas mais jovens não entendiam. Então existia uma tradução oficial que os mais antigos faziam, que era conhecida por Targumim, era a tradução. E a tradição não se deixou perder algumas palavras importantes e chaves, né? Então Jesus, no dia a dia, com as pessoas, ele falava aramaico. E segundo alguns estudos, nós podemos dizer que ele também falou hebraico, porque quando ele esteve ensinando os doutores da lei, ele ensinou em hebraico, porque era a língua que se utilizava dentro da sinagoga, dentro do templo, né? Com o tempo, o povo judeu foi novamente dominado pelo um novo império, que foi o Império Romano, que foi exatamente o momento em que Jesus nasceu. E naquela região ali se tinha conhecimento do aramaico e do hebraico, mas com a chegada e o domínio desse novo Império Romano, os oficiais, os senadores, as autoridades do Império Romano que vinham para aquela região, eles falavam latim e tinham também conhecimento do grego. O grego era como se fosse o inglês de hoje em dia. E então, naquela região, circulava esses 4 idiomas: o hebraico, aramaico,
o latim e o grego.